Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast 4K2, pessoal. Convidado do dia, Mozar Ribeiro. O que ele vai falar? Ele vai falar sobre o nosso projeto 4K2. O que o projeto 4K2... O que é o projeto 4K2 para um gestor de projetos, pessoal? Então estamos colocando aqui o projeto 4K2 para ser avaliado, pessoal, ao vivo. Então não percam essa oportunidade de fazerem perguntas, comentários. Os meus queridos alunos da nova turma de mentoria do projeto 4K2, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. Essa live é nossa, gente. Esse espaço é nosso. Então fiquem muito à vontade para perguntarem, para comentarem, para mandarem aqueles coraçõezinhos maravilhosos aí, à medida que vocês forem concordando. Vamos agitar essa noite de quarta-feira, dia 13 de janeiro, gente. Vou convidar aqui, vou fixar o tema primeiro. Seja bem-vindo, professora Lauren. Seja bem-vinda, professora Kelly. Seja bem-vinda, professora Lília. Prazer, professora. Deixa eu fixar aqui o tema. Não fixou, vou tentar novamente. Fixando o tema do dia, tema fixado. O que é o projeto 4K2? Para quem? Para um gestor de projetos, pessoal. Grande responsabilidade. Impossível não falar da Semana da Trajetória 4K2, impossível não falar agora da nova turma de mentoria do projeto 4K2. Gente, foi uma loucura. Em um dia a gente praticamente preencheu todas as vagas da turma de mentoria do projeto 4K2. No dia seguinte tivemos que encerrar as inscrições ao meio-dia. No segundo dia ao meio-dia, porque já não tínhamos mais vagas. Muita felicidade, gente. Já tem alguns alunos novos aqui, muita responsabilidade aqui para já trazer conhecimento para os novos alunos. Pessoal, satisfação imensa, prazer imenso. Vou começar a conversar, chamando aqui, vou chamar agora. Eu que agradeço, professora Lília. Mozar Ribeiro, vamos lá, vamos trabalhar, Mozar. Todos conseguem me ouvir bem, gente? A imagem, estão conseguindo me ver? Tudo tranquilo? Tudo iluminado? Opa! Meu amigo Mozar Ribeiro. Oi, quanta Alexandre. Responsabilidade aqui hoje, Mozar. Rapaz, começamos o ano com muita responsabilidade, né? Nossa, você vai falar do meu projeto, vai avaliar o projeto 4K2 diante de vários alunos que eu já tenho de mentoria. Mas eu gosto disso, gente. Eu gosto de avaliação mesmo. A gente está aqui para aprender. Se o Mozar trouxer alguma coisa que faça diferença, a gente implementa. O projeto 4K2 é isso, é inovação o tempo todo, é trazer para você, meu aluno, meu ex-aluno, meu futuro aluno, tudo de melhor que eu puder com relação ao projeto. Estou aqui sempre disposto a ouvir, a aprender com os especialistas para trazer para vocês também. Então, Mozar, grande satisfação, grande felicidade. Queria começar já pedindo para você se apresentar. Eu sei que o seu horário hoje está apertado, então a gente vai terminar por volta das 20 horas. Homem de negócios é assim, pessoal, super ocupado. A gente com essa história de pandemia, né? A gente acha que trabalhar de casa, de home office é tranquilo, né? Nossa! Acho que a gente trabalha muito mais mesmo. Bom, boa noite, Muito pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Mozar Ribeiro. Eu tenho um projeto chamado Meu Escritório na Web, que é justamente para falar de trabalho online, né? Projetos online, lançamento de projetos. Sou gerente de projetos, já tenho muito tempo de profissão com gestão de projetos, né? A minha vida é projetos, né? Eu respiro isso o tempo todo. Eu sou certificado em gestão de projetos pelo PMI, que é um instituto americano. Também sou certificado Prince 2 pela OGC, que é do Reino Unido, né? Tenho certificação também em gestão de projetos ágeis, né? E estou estudando agora também para lançamento de produtos digitais, uma metodologia específica para isso, né? Uma coisa mais voltada para isso. Venho estudando isso já há algum tempo e agora eu quero tirar a certificação para fechar todo esse ciclo, né? Que bacana. Pessoal, vocês percebem o que eu trago aqui para os podcasts? Só fera, gente.
só gente graduada. Por quê? Porque eu quero aprender com eles e quero que vocês me ajudem a aprender, né? Mozart, antes de começar, eu queria te pedir um favor, queria pedir um favor a quem está aqui conosco, aqui já dentro desse podcast, antes do bate-papo de aprofundamento aqui de conceitos sobre o projeto, eu queria te pedir para tocar nesse seu aviãozinho que você tem aí na parte inferior do seu celular, você, por favor, Mozart, e todos que estão aqui, e convidar as pessoas que você acha que tenham a ver com esse bate-papo nosso aqui. Eu vou convidar, ó, professor Gabriel Augusto, acho que vai fazer sentido para ele falar sobre projetos, professor Yuri, Esther, professora Valéria, professora Carla, minha mãe, eu tenho que convidar, senão ela briga comigo, Tatiane, professora Raquel está sumida, eu estou chamando ela aqui, professora Irene, cadê a professora Irene? Professor Roberto, Denise Garcia, Fabi Gai, um aluno, Bruno, todos aqui, olha, estou tocando em todo mundo, eu acho que isso tem a ver com todos que estão aqui, todos que me seguem, gente. Então, toca aí, Mozart, vou tocar uns 20 aqui, ó, vou fazer uns 20 convites. Estou mandando 20. aqui. Renata Castro, minha esposa, vou tirar ela lá do trabalho dela para me assistir. Professor André, eu ia tocar, André Martins, mas eu já vi que ele está aqui. Professor Júnior, professora Flávia, pronto, já fiz aqui a minha parte, já chamei as pessoas que eu acho que tem a ver com o projeto 4K2, tem a ver com o entendimento um pouquinho do que é um projeto, entender um pouquinho mais do que é o projeto 4K2. E queria, Mozart, começar te perguntando quais são as fases que você acha que são importantes de um projeto? Quais são as fases de um projeto? Se eu quero empreender, se eu quero montar um projeto, como é que eu devo começar? O que eu devo fazer, por favor, Mozart? É uma pergunta parece simples, né? Todo mundo, acho que muita gente já deve ter respondido aí de cabeça, mas na hora que você vai botar em prática, né, o brasileiro tem muito isso, né? De já fazer, né? Vai fazendo, né? E aí você faz e chega lá na frente, você tem que refazer. Então, quando a gente fala de mundo de projetos, né? Você tem que levar em consideração 5 passozinhos básicos, mas que dentro desses passozinhos você tem um mundo, né? Que é a iniciação de um projeto, planejamento, controle, execução e o encerramento. A gente tem que encerrar projeto, né? Na iniciação, você tem que preparar, vamos assim, o campo necessário para você fazer o teu planejamento, né? Você identificar aí qual é o objetivo realmente daquele projeto, né? A quem se direciona. A gente costuma dizer que os objetivos têm que ser tangíveis, né? Você tem que conseguir tangibilizar aquilo que você vai entregar. Então, na iniciação, você pensa, né, e formata, né, de uma maneira muito estratégica o que você pretende executar, né, com relação ao projeto que você quer entregar. Posso ir seguindo? Que você quer que eu fale? Pode. De cada Não, eu ia delas? falar o seguinte, eu estou muito feliz porque são exatamente as 5 fases do projeto 4K2, então esse eu já tiquei aqui, ó, ticket, consegui passar, acho importantíssima a iniciação também, como ele falou. No ponto de vista do projeto 4K2, Mozart, assim, o que eu gosto de mostrar, para mim a iniciação, ela tem que gerar no meu aluno uma autoanálise, uma reflexão para dentro dele. Alô, atenção pessoal aí, o pessoal que já é aluno do projeto 4K2, da nova turma, já estou adiantando aqui a aula. Ó. Então, quando você não pensa em você, você só foca no projeto, eu queria até a sua análise sobre esse ponto de vista, Mozart. Você pode iniciar um projeto focado no seu cliente, mas que às vezes não é o projeto que você deseja desenvolver. Então você fala assim, eu quero empreender vendendo bolo. Está na moda agora vender bolo, está todo mundo vendendo bolo, eu vou fazer uma loja de bolo porque eu acho que eu vou ter clientes que vão comprar bolo, porque eu tenho visto esse mercado crescer muito, né? Está muito legal, porque você consegue variar hoje. Mas será que você quer empreender nesse ramo? Será que o empreendedor quer aquilo? Porque se ele não tem paixão por aquilo, mas vê aquilo como uma oportunidade, a chance dele ser bem-sucedido cai. Porque não vai ter paixão, não vai ter verdadeira paixão pelo que pensa. Então, o que eu faço normalmente aos meus alunos, o que eu coloco para os meus alunos é autorreflexão. O que eu quero fazer? Quem é que eu quero atender?
para depois ele montar o projeto dele bonitinho, com todas as fases, né? Então, para mim, a iniciação começa com a iniciação própria. Depois, a iniciação buscando objetivos, as metas, os prazos, né, Mozart? Eu acho que é muito importante, porque a gente, às vezes, vai no piloto automático e depois a gente se arrepende e o tempo passou, os anos passaram, né? Exatamente. Você falou um ponto muito importante, assim, fazendo uma analogia, né, do aluno ou do empreendedor, né, de aulas particulares com uma empresa, né, umas grandes empresas, né, o que acontece? É exatamente isso. Você olha a empresa quando ela tem lá o que eles chamam de core business, né, a parte principal do negócio dela, aquilo que ela entrega, né. Então, antes dela lançar um produto ou antes dela revisitar o produto que ela já tem, ela tem que olhar para dentro dela para entender as competências que ela possui, né, as habilidades, né, tudo que é necessário em termos de execução do projeto mesmo lá na frente, né, ela tem que olhar para dentro dela. E aí, trazendo uma analogia para o mundo, né, de aulas online, do professor que está começando a empreender e resolve, de repente, vender bolo, é o que você falou, assim, pô, se não é o teu negócio vender bolo, só você vai vender bolo porque está todo mundo vendendo, vai chegar uma hora que você, assim, o que acontece às vezes quando a empresa não tem competência? Ela terceiriza. Você vai ter grana para botar para alguém fazer esse bolo para você, mas você vai ter que controlar. Então, assim, se você não tiver paixão, se você não tiver interesse, se você não olhar para si, né, nesse exato momento de que você está começando, de você entender aquilo que você tem competência para fazer e o que você não tem, né, porque são coisas que você já vai estar identificando para você lidar lá na frente no planejamento, você tem grande chance de falhar. Então, a iniciação é muito importante nesse sentido. Importante. E, gente, estamos no início do ano. Estamos na segunda semana do ano. Então, é a hora da gente olhar para dentro da gente e se perguntar, antes de entrarmos também no nosso piloto automático da vida, né, da rotina de vida, o que eu quero para mim? O que eu desejo para mim? E a semana da Trajetória 4K2, ela foi maravilhosa, Mozart. Foi, nossa, uma semana única que eu falo, porque ela gerou muitas reflexões, nós conseguimos gerar muitas reflexões nos professores, e os professores, eu acho que que nós todos conseguimos juntos, ativar uma chama dentro dos professores, numa de, eu sou capaz, eu consigo, eu quero empreender, eu quero chegar lá, eu quero sair da minha mesmice. E projeto, gente, de vida, seja qual for, projeto pessoal, projeto profissional, seja qual for o projeto, ele começa assim, eu quero, eu vou fazer, eu quero isso para mim. Né? Vem de dentro, assim, até arrepia aqui. Vem de dentro. É o primeiro passo. É o primeiro passo. É o primeiro passo, porque se a gente vai com vontade, se a gente realmente quer... E assim, Mozart, eu tenho um privilégio. Né? Aqui nós estamos falando para professor. A grande maioria que me acompanha, né, que me segue, são os professores. É composta pelos professores. O professor brasileiro, quando ele quer, ninguém segura. O Mozart é professor também, ele sabe disso. Ele é professor, ele dá aula. Ninguém segura, porque a capacidade do professor de ensinar, de aprender e de ensinar é absurda. O que falta para o professor brasileiro, para iniciar qualquer projeto na vida dele, é querer. Se ele quiser, ninguém segura. Isso faz a maior diferença. O querer é o comprometimento. Aí eu faço uma analogia com a empresa, né? Quando vai decidir quais são os projetos, né, que vão fazer parte do portfólio, né? O portfólio seria uma pasta dos projetos que vão ocorrer no ano seguinte. O que a empresa fala? O que eu quero fazer, né? O que o meu cliente está querendo, né? Ela olha para o cliente e diz assim, pô, eu quero atender o meu cliente. Então, para atender o meu cliente, né, eu tenho que me preparar para ele. E trazendo agora para o mundo do professor, é exatamente isso, né? O quanto você quer fazer e entregar para o teu aluno. Quantos professores aí têm poucos recursos, de repente não tem um computador muito rápido para dar uma aula online, mas os recursos visuais, a estratégia de se dar aula, isso ganha o aluno, é ali que o aluno é ganho. Não o conteúdo é só um meio. Né? A paixão é que move. Eu me lembro que quando
Eu me lembro que, vamos lá, até a minha 8ª série eu não gostava de história. Encontrei uma professora de história que me fez gostar de história. Depois eu encontrei um professor de geografia que me fez gostar de geografia. Igual a mim, igual a mim. Pois é, tá vendo? A gente tem coisas parecidas, né? Eu tive uma professora, a professora Rosa, de história. Ela era baixinha, pequenininha, devia ter. Acho que a professora Rosa não tinha 1,5 m. Mas quando ela falava, e ela fazia uma coisa que quem tem a cabeça mais voltada para a lógica, para exatas, etc., assim, mais matemático, assim que nem eu, ela resumia tudo. Ela pegava e falava assim, gente, olha só, eu vou ditar, vocês anotem e depois eu comento. Ela explicava tudo, ela resumia tudo, e ela depois comentava, eu falava assim, meu Deus, eu nunca aprendi história desse jeito. E a gente acabou tendo eu acabei tendo verdadeira paixão pela história, né, com ela. Ela me fez gostar muito da história. Tive um outro professor, como é que era o nome dele, meu Deus? Estou vendo ele aqui, Bustamante, talvez, que ele tinha um jeito de ensinar que era muito bacana, era muito legal. Muita né? entrega, Ele tinha né? muita entrega, um quadro muito limpo, assim, sabe? Ele conseguia, em uma frase, explicar uma fase inteira da história, cara, em uma frase. E eu acabava não me esquecendo, né? Então, isso ilustra a capacidade, né, que nós temos de gerarmos resultados positivos, nós professores, quando a gente quer, né? O negócio é a gente sair da inércia, sair dessa vida que a gente acha que é a vida que a gente tem que ter para o resto, para sempre, mas foi uma vida que foi construída. Então a gente tem um projeto de vida hoje que fomos nós mesmos que construímos. Exato. A gente é resultado do que a gente começou lá atrás, né? E eu acho que todo mundo que está aqui nessa live, todo mundo lembra de um professor que marcou. Nossa. Porque foi um professor que deu toda essa entrega. Né? É essa entrega que faz a diferença, essa paixão, esse desejo de mobilizar o aluno. Eu me lembro do meu professor de biologia do pré-vestibular, eu me lembro da minha professora de português. Eu não era um bom aluno de português até entrar no pré-vestibular. Entendeu? E, cara, ela me fez despertar um interesse que eu não tinha até então. E ela tinha um método, né? Ela tinha o início, né? Ela tinha o meio, né? Tinha o planejamento. Ela tinha isso, ela botava isso do jeito dela, botava o tempero dela. Eu tenho alunas aqui, a professora Esther, eu já vi que está presente, a professora Carla, eu não vi passar aqui, mas deve estar, que são alunas do Projeto 4K2, Mozart, e que, pô, me dá um prazer enorme, me emociona aqui, que transformaram toda a sua expertise em um trabalho bem direcionado. E, cara, é uma entrega tão bacana. Cara, pessoal, é coisa de carioca aqui. Nós dois cariocas conversando, a gente vai soltar um monte de cara, um monte de S aqui, né? Mas, é isso aí, cara. Cara, elas estão com um trabalho tão bacana. Toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, a professora Esther, que está presente, ela faz o Café Textual, que é um projeto que eu brinco, que é o... Olha só, Mozart, isso aí é bem legal. Eu chamo de projeto neto. Eu me dou essa... eu me sinto, é um projeto neto, porque é um projeto filho do 4K2. Mas é muito bacana, porque ela traz dicas. Ela hoje tem um trabalho voltado para correção de artigo, de paper, TCC, etc. E ela traz dicas fantásticas toda segunda-feira, 10 horas da manhã. E eu fico lá, nossa! E às vezes ela fala, professor, eu mando lá escrito. Eu nunca pensei nisso. Isso é muito grandioso, é você levar o seu conhecimento, né, através de um projeto que tem toda uma estrutura montada. A professora Carla, ela faz o Libélula Constelação. Olha que bacana, não sei se você conhece a história da professora Carla, que eu não me canso de contar. Ela é professora aposentada, trabalhou com ensino infantil, deu aula no ensino médio, de sociologia, filosofia, etc., mas resolveu virar a vida dela para uma paixão dela, que é a constelação familiar. Né? É uma parte um tipo de terapia, etc. O projeto é lindo, só que ela faz diariamente. Ela é incansável, ela faz todo dia, às 10h30 da manhã, de segunda a sexta, ela está lá se dedicando 30, 40 minutos, no mínimo, ao público que a assiste. Isso é grandioso, gente. Isso é muito bacana. É muito bacana. Porque é um projeto elaborado, né? É um projeto que tem toda uma estrutura montada para que o sucesso venha.
Então, é muito bacana, a iniciação é muito bacana, mas você ficou de trazer as outras fases, Mozart. A segunda fase de um projeto? Falamos de iniciação, né? Tem o planejamento, uma vez que você, na iniciação, né, você olhou, né, pensou alto nível aquilo que você quer fazer, está na hora de você quebrar isso, né, em coisas menores para você definir o teu escopo, que é a coisa mais importante do teu projeto. Né? É o escopo, é aquilo que você vai entregar. O que não tiver no escopo não faz parte do projeto. É basicamente isso. Né? Porque tem pessoas que elas começam a fazer alguma coisa e aí planejam aquilo, começam a seguir aquilo, aí no meio do caminho se empolgam com outra coisa, aí trazem para cá. Se perdem. Né? E aí começam a se perder. Exatamente isso. Você perde o foco. O escopo, ele mantém o teu foco. Né? E a partir do escopo, você tem uma série de disciplinas ali que você consegue, vamos dizer assim, é igual o cockpit de um carro, né? Aquele painel do carro que você tem um monte de reloginho. Você tem várias coisas que você tem que olhar para gerenciar o teu escopo. Né? Se você planejou fazer, né, 2 aulas por semana pelo Instagram e gerar posts, né? Aí você, de uma hora para outra, decide fazer 5 aulas por semana. Você vai ter que aumentar a quantidade de posts, ou seja, você tem que aumentar a quantidade do tempo. Ah, mas eu não tenho habilidade para fazer post. Aí entra a questão de custo. Por quê? Porque você vai ter que pagar alguém para fazer, ou você mesmo vai começar a fazer. Então você vai ter que arrumar mais tempo. Isso tudo está relacionado com o teu escopo. Né? Tem o pessoal, né? Tem as pessoas com quem você vai trabalhar, que é uma outra disciplina. Tem uma coisa que é muito importante, que determina o teu escopo, que tem a ver com o que você pensou na iniciação, que é uma outra disciplina que chama-se partes interessadas. São as pessoas interessadas naquilo que você está fazendo. Aí você fala assim, vou fazer uma pergunta aqui. Podem postar aí, né? O que vocês entendem de como partes interessadas? Vou fazer mais fácil. É só o teu cliente? Sim ou não? Uma resposta só. Vamos ver se alguém Pessoal, responde. professores, o que vocês entendem por partes interessadas? Enquanto vocês vão responder aqui, algo que eu acho que o Mozart falou, que eu falo incansavelmente, o escopo, para a minha linguagem, quando eu trago, é o previsível. Um projeto ele tem que ser, a parte de planejamento, ela tem que trazer previsibilidade na frente. Como assim, professor? Se a gente desenha um projeto, a gente está prevendo o que vai acontecer na frente. Então, se não estiver dentro do que foi previsto, foi preparado, foi planejado, a gente não pode incorporar de uma hora para outra. A gente vai ter que voltar para o início para redefinir o escopo, não é isso, Mozart? Exatamente isso daí. É a tentativa e erro que não pode acontecer. Exatamente isso daí. Você tem que seguir aquele compromisso ali. Eu vi alguém colocando aqui, sim, é o cliente. Então, infelizmente, eu não lembro quem foi que colocou. Não é o cliente, mas obrigado pela resposta. Na verdade, partes interessadas é todo mundo que é afetado por esse projeto. Por exemplo, quem tem um companheiro ou companheira, né, ele também é uma parte interessada. O tempo que você vai se dedicar, né, ou não, se você não combina isso, né, essa parte interessada pode comprometer o andamento do teu projeto. Filhos, né, bicho de estimação, sim, o teu vizinho. Vai que você faz a tua live, bota o microfone altíssimo, né, e a parede é uma parede bem fininha, o teu vizinho vai reclamar. Ele é uma parte interessada. Parte interessada no seu projeto. No seu projeto. Porque o projeto que você está executando, as coisas que você está fazendo afetam ele. Então, é uma coisa muito importante. Né? Então, o escopo... O fornecedor é uma parte interessada, o cliente é uma parte interessada. Bacana, hein? Mozart, o professor André pergunta aqui se escopo é a mesma coisa que propósito. O propósito vai te levar ao escopo, porque o propósito, né, é algo, vamos dizer assim, algo muito alto nível que você precisa quebrar para você entregar esse propósito. Concorda? Né? Ou seja, o propósito é o objetivo. Objetivo. Ele está lá na iniciação. Exatamente. A partir do objetivo é que você vai para um próximo passo, né? Que é o quê? Olha, como eu vou entregar esse objetivo para o meu cliente, para o meu aluno? Né? Como é que eu vou fazer isso? Quais são os passos?
quais são as principais coisas que eu preciso fazer, né? Vou fazer de uma forma bem simplista. Você pensa num primeiro nível, quais são as grandes entregas que você vai fazer. Beleza, você pensou. Pensou? Vamos dar um exemplo. Eu vou fazer uma apostila. Né? O que eu preciso para fazer uma apostila? Eu preciso primeiro definir qual é a apostila. Depois, eu tenho que preparar o material da apostila. Qual é o tema? Qual é o tema? Né? Depois, eu vou ter que ter uma revisão desse material. Hoje em dia, as coisas são muito feitas por PDF, então você tem que formatar essa apostila em PDF. No passado, você tinha que mandar isso para uma gráfica, certo? E depois, você tem que entregar, né? E aí você tem que vender essa apostila, dependendo do que você definiu aqui, ou você vai dar essa apostila, ou você vai vender. Olha as grandes fases. Dentro do planejamento. Dentro não tem nada. Você não montou apostila nenhuma ainda. Não tem nada. Você só planejou. O teu objetivo, né, é gerar lá uma apostila. O meu projeto, né, tem o objetivo de fazer apostilas para alunos do Enem. Né? Esse é o objetivo. Agora, durante o projeto, você tem que quebrar esse objetivo em grandes passos para que você gere a apostila de biologia, a apostila de matemática, a apostila de física, entendeu? E aí, né, no objetivo ali de você fazer o material, né, você tem uma parte de pesquisa, você tem uma parte de elaboração do texto. Você não vai simplesmente copiar e colar, né? Você tem que colocar ali, vamos dizer assim, o teu tempero, né, o teu conhecimento, toda a sua experiência. Então, a apostila está sendo construída. Na fase de você fazer a apostila, você já está quebrando em vários itens, né? Vamos falar para a parte de você gerar o material, tá? O PDF, por exemplo. Você tem que pensar na tipografia, que atrai o aluno. Vou colocar figuras, você vai pesquisar figura. Aí você pensa que é só pesquisar figura. Olha o trabalho que tem envolvido. É pesquisar a figura e ver se eu tenho autorização para usar aquela figura. Isso é planejamento. Planejamento. Pessoal, nada foi feito. Exatamente. Entende? O Mozart está mostrando como é que você prevê o seu futuro. Quer dizer, você prevê o futuro do seu projeto. Trazendo para as aulas, aproveitando o gancho, trazendo para as aulas particulares como é que eu vou captar o meu aluno? Onde é que está o meu aluno? Quem é o meu aluno? Como é que eu vou interagir com esse aluno? Como é que eu vou me relacionar com esse aluno? Ele apareceu, me ligou, ou mandou uma mensagem. O que eu tenho que falar para o meu aluno? É previsível, pessoal. Depois, em que momento eu tenho que dizer quanto custa a minha aula? Quanto custa a minha aula? Qual é o preço justo da minha aula? Eu posso cobrar qualquer coisa na tentativa e erro? Uma vez convencendo o seu aluno de que você é capaz de ensinar, de dar aula particular para ele, como é que ele vai aprender realmente com você? Como é que você vai fidelizar esse aluno? E como é que você vai medir? Fidelização, Mozart, muitos professores entendem a fidelização como uma coisa de dependência. Você fideliza o aluno particular, ele está virando seu dependente. Não é isso. Não é isso que eu falo. A fidelização é você mostrar o quão é importante um trabalho bem feito, um projeto bem desenvolvido, para que você gere resultados. E aí, Alexandre, isso tem a ver com um item que tem também em gestão de projetos, uma disciplina chamada qualidade. A qualidade vai determinar o quão rico é o teu escopo ou não. Né? Você tem que definir critérios de qualidade, porque é um produto que você está entregando. A percepção. E aí, quem é a pessoa mais importante nesse momento? Aí, nesse momento, é o cliente. Porque a qualidade, quem determina a qualidade do teu produto é o teu cliente. É o nível de exigência do seu cliente. Exatamente. Do cliente que você escolheu. Exatamente. Bacana, né? Depois do planejamento, Mozart. Uma vez que você fez o planejamento, né, você já tem a ideia do que você tem que fazer, você tem que entrar para a execução. Agora você vai fazer a tua apostila, né? Execução. Está tudo pronto, falta colocar a mão agora na massa. Botar a mão na massa, né? E a execução, você vai ter um material, você vai fazer a divulgação, né? Provavelmente para fazer a divulgação você planejou, eu vou divulgar isso usando Instagram, com post, eu vou fazer isso pelo Facebook, vou usar a técnica do boca a boca, falando com um monte de amigos, pedindo para eles espalharem para o WhatsApp. Enfim, eu estou falando aqui elementos de rede social, né? Porque hoje, com essa questão de pandemia, né? E são aulas particulares online, esse é o mundo, né?
Então, você na execução, você está justamente botando em prática tudo aquilo que você planejou. O que que eu vou dizer? Eu quero divulgar o meu trabalho pelo Instagram, mas o que que eu vou dizer? O que dizer? Tirar uma foto minha com a minha família, com o Guilherme? É só isso? Ou eu tenho que trabalhar algum tipo de conteúdo que seja atraente para o meu cliente? Mas que conteúdo é esse? Que conteúdo é esse que eu vou criar? E você tem que ter pensado isso já no Planejamento. No planejamento. É a fase, na minha opinião, é a fase mais, pelo menos nas minhas aulas, é a fase mais densa, assim. É a fase mais longa, mais demorada. Porque executar, gente, é botar a mão na massa. É fazer. Mas como é que eu vou fazer? Aí o que acontece? Tem muita gente que fala assim, vou começar os meus trabalhos nas redes sociais. Gostei dessa tal de rede social, eu sou professor, vou começar meu trabalho. Eu acho que hoje me deu vontade de dar uma aula. Aí ele dá uma aula. Amanhã eu quero bater um papo com alguém. Ele bate um papo. E depois de amanhã eu acho que eu vou tirar algumas fotos de alguns quadros, assim, que eu vou desenhar assim, algumas coisas no quadro branco, vou tirar umas fotos. Será que isso dá resultado? Né? Com que propósito, como o professor André colocou aí, com que propósito você vai estar postando as coisas? Por que você está postando aquelas coisas? Pessoal, eu falo demais. Todo projeto bem elaborado, o gestor de projetos que está aqui vai confirmar ou não o que eu estou falando, ele tem que ser previsível. Ele tem que ser todo muito elaborado. Eu digo previsível em tudo. Tudo que vai acontecer, você tem que, pelo menos arriscar algumas soluções, porque você acha que você pode não ter experiência, mas você tem que já planilhar, anotar as possíveis situações que possam acontecer para você estar pronto para elas. Isso é consistência, né, Mozart? Isso é segurança de que se você der um passo e vierem os resultados esperados, você está indo bem. Mas se não for bem, Mozart, eu estou executando, mas não está dando certo, eu planejei, eu estou executando, mas não está vindo dentro das minhas expectativas, porque a execução é um campo de batalha, né? Você vai lá e vamos ver o que vai acontecer. Tem uma fase que é muito importante aí, que ela vai acontecer, né, praticamente à medida que você vai executando, que é monitoramento e controle. Você vai acompanhar o planejado com o que você está realizando. E aí você tem o quê? Nesse momento, você tem aí pontos de controle, onde você olha, né? Se você tem um grupo, você divide com um grupo e você toma, por exemplo, se algo não está conforme o planejado, você vai tomar o quê? Uma ação corretiva para você corrigir o rumo, né? Porque imagina um navio, se o navio mudar um grau da rota dele, ele vai lá por Já era. É a mesma coisa o projeto. Então, se o projeto não está indo conforme o planejado, né, você começa a gastar dinheiro, você começa a gastar tempo, a qualidade começa a cair. Então, você tem que monitorar isso, controlar. Ou seja, você toma uma ação corretiva. Tem uma disciplina em projeto chamada riscos, que é o quê? Você identifica eventuais riscos que você tem no teu projeto e você monitora esses riscos. Então, nesse momento também de você estar fazendo um controle, você está verificando se o seu risco vai acontecer ou não, né? E se ele está na iminência de acontecer, você toma também o quê? Uma ação preventiva. Então, o monitoramento e o controle, você toma ações corretivas e ações preventivas. Sempre olhando para todas as outras disciplinas de projeto. Preferencialmente as preventivas, né, Mozart? Não é deixar acontecer para corrigir o tempo todo. Se você já prevê, olha a previsibilidade, que algo vai acontecer, corrige logo. Né? Faz a prevenção, não deixa acontecer. Exatamente. Eu digo, corrige antes de acontecer. Né? Opa, eu estou indo nesse caminho, eu já percebi que não vai dar certo. Então já vou arrumar aqui logo, para não ter que corrigir depois, né, Mozart? Exatamente. E quando a gente fala do planejamento, né, tem a questão tem uma disciplina que é chamada custo, que nós, empreendedores brasileiros, vamos falar todos nós, né, quando a gente começa, a gente, na verdade, ignora muito isso. E aí, o que acontece? Você vai fazendo, você não mede o quanto você está gastando, né? Vai fazendo, vai gastando, vai fazendo, vai gastando. Chega uma hora que você fica sem dinheiro, e aí como é que acabou o projeto por falta de dinheiro?
Entendeu? Aí Então, já era. aí já era. Já era. Você Aí tem é que todo planejar. planejamento por água abaixo. Ai, meu Deus do céu, não tem dinheiro. Então, se não tem dinheiro, não pode planejar com aquela verba que você planejou. Ah, mas na hora eu vou gastando e vou descobrindo. Não, Não, não é assim. não. Não é assim. Não vai funcionar. Vai dar, como diz aqui, como o carioca diz, vai dar ruim, não vai dar certo. Tudo tem um porquê, né? É, por isso que os grandes empresários, né, as pessoas muito bem-sucedidas, elas vão bem porque elas sabem, na grande maioria das vezes, elas sabem onde elas querem chegar e elas vão se preparando degrau a degrau para chegarem. Então, há um planejamento contínuo. Exatamente. Contínuo como? Até você ter certeza de que aquilo ali vai funcionar. Né? O Mozart falou em finalização, encerramento. Mas em que momento, né? Em que momento, Mozart, a gente pensa em encerrar um projeto? Essa pergunta é muito boa, eu recebo muitas perguntas sobre ela. Né? A mesma pergunta. Como é, professor, que eu vou encerrar um projeto se o projeto está em constante mudança, se o projeto está em constante execução? Né? Como é que é isso, Mozart? Explica aí para o pessoal. Vamos lá, você planejou. Né? Posso usar o exemplo da apostila? Pode. Né? Então, a ideia era o quê? A ideia era produzir uma apostila e ou vender ou fazer uma distribuição dirigida. Uhum. Quando você atingiu o objetivo, eu vou fazer uma apostila, meu objetivo é fazer apostilas de uma disciplina específica ou de disciplinas específicas e vou distribuir 3.000 apostilas ou vou vender 3.000 apostilas, né, para o meu cliente. Então, quando você chegou no momento em que você produziu a tua apostila e fez a distribuição ou a venda da tua apostila, você não concorda que você atingiu o objetivo do teu projeto? Você vai medir Sim. agora que você, olha, bom, já fizemos a apostila e já liberamos, já distribuímos, né? Já tá, como a gente costuma dizer em algumas empresas, já está em produção, já está produtiva. Beleza, então você concluiu o teu projeto, que foi o quê? Distribuir ou vender apostilas. E aí, nesse momento, mas as pessoas continuam comprando, mas assim, ela já virou um produto, isso já virou uma linha de produção. O teu projeto era fazer uma apostila e vender Colocar e distribuir. em produção. Exatamente, vender e distribuir. A partir dessa primeira venda e distribuição, ela entrou em produção. Vamos para outro projeto. Mas antes de ir para outro projeto, você tem que encerrar esse projeto. Você tem que coletar as informações que foram geradas ao longo do projeto. Né? A gente chama de lições aprendidas. O que você aprendeu ao longo desse caminho, ao longo dessa trajetória? Né? Quais são as informações históricas? Ao quanto você gastou? Né? Qual foi o desvio de prazo? Qual foi o desvio de custo? Né? Eu mudei o objetivo no meio do caminho. Se você mudou o objetivo no meio do caminho, você mudou o escopo. Então, a lição aprendida, que você tem que botar ali informações históricas. Né? Você tem que encerrar administrativamente, guardar essas informações para você usar num outro projeto. Me veio aqui uma coisa bem bacana que acho que vai facilitar o entendimento de muita gente. O rapaz que está solteiro e quer arranjar uma namorada, o que ele faz? Eu quero arranjar uma namorada. Mas como é que é a namorada que eu quero arranjar? A namorada que eu gostaria seria uma loira de olhos azuis ou uma morena, seja o que for. Ele vai escolher a namorada que ele quer. Então ele está na iniciação do projeto dele, ele está em busca do que ele quer. Aí ele fala assim, não, eu quero uma namorada de olhos azuis de 1,70 m, porque é a minha altura, é do meu tamanho. Aí ele fala assim, agora eu tenho que ir em busca da minha namorada. Onde é que está a minha namorada? Ele vai lá nas baladas onde pode estar a namorada dele. Aí ele vê uma pessoa, uma menina, com o perfil daquele que essa é a namorada que eu quero para mim. Ele vai chegar lá e vai paquerar como a menina? Se ele não se planejar para o que ele vai falar, ele vai perguntar o quê? Eu já te vi em algum lugar. De onde você é? Será que ele vai conseguir conquistar a gente? Né? Vai mandar mal, né? Super! Ele pode não conseguir, mas se ele souber como conversar, se ele planejar para um bate-papo, etc., talvez ele consiga convencê-la a sair com ele para jantar e etc. Se ele ainda nesse jantar conseguir, né,
Se ele conseguir na execução lá do planejamento dele, convencer a menina que ele é um rapaz bacana, ele vai começar a namorar. Mas se ele não conseguir namorar com essa, ele vai ter que procurar uma outra que tenha o perfil dele. E aqui ele conseguir, a partir do momento que ele começar a namorar, vão ter aquelas discussões, aquelas briguinhas, aqueles desacordos, e ele tem que fazer no monitoramento e controle ali da situação, para que ele se ajuste com a menina, não é? Para que ele consiga uma empatia com a menina, para que a paixão aumente cada vez, e ele no futuro consiga casar com a menina, se esse for o objetivo dele. O projeto dele está encerrado, né, Mozart? Acabou o projeto dele. Ele conseguiu do início ao fim, desde a paquera até o casamento, que era o objetivo fim dele. Ah, mas Alexandre, professor Alexandre, e se ele se separar? É para preparar outro projeto, que é o projeto de separação. É o projeto de me desquitei. Vou ter que fazer um projeto para ver o que eu vou fazer na minha vida após a minha separação, né? Eu acho que tem sentido. É um projeto de vida, não deixa de ser um projeto de vida que nós fazemos. Mas será que a gente faz direito? Ou a gente procura, se o menino procurar qualquer menina, em qualquer lugar, paquerar qualquer uma, será que de repente ele vai conseguir o casamento que ele deseja? Será que ele vai conseguir um relacionamento mais sério, na tentativa e erro? Mais difícil, né? É bem mais difícil. Mozart Ribeiro, eu estou preocupado com o seu tempo, mas eu queria fazer uma pergunta aqui, até o tema dessa nossa live. Eu queria que você fizesse uma avaliação técnica do projeto 4K2. Falamos aqui, eu pergunto, pessoal, porque o Mozart conhece o projeto 4K2. O Mozart eu já fiz lives com ele já veio aqui para falar um pouquinho sobre a vida dele, então ele conhece bastante, ele acompanha muito as minhas lives, ele acompanhou a Semana da Trajetória 4K2, ele acompanhou outras semanas que a gente promoveu, e a gente troca muita informação, ele conhece o projeto 4K2. Então, eu queria a sua avaliação, Mozart, enquanto gestor de projetos. O que você acha do projeto 4K2 enquanto gestor de projetos? Bom, Estou colocando aqui ao vivo uma avaliação do projeto 4K2, hein, gente? Olha a responsabilidade, hein? Assim, é o seguinte, a primeira vez que eu vi, né, o K2, eu falei, gente, isso é projeto puro, como dizer, é projeto na veia, né? É sobre aulas particulares, mas vocês estão levando aí algo a mais, aulas de pegada de gestão de projeto. E pela forma que ele está estruturado, né, é o caminho mais rápido para quem quer viver de aulas particulares. Assim, gente, não é porque está aqui o Alexandre, né, que além de ser meu entrevistador, é meu amigo. Não, a forma como ele foi formatado é o caminho mais rápido, porque a alternativa que você teria, ou você começa do zero na base de tentativa e erro, ou você pega um caminho mais rápido. Qual é o caminho mais rápido? É trilhar por um caminho que alguém já trilhou, né? E aí, uma vez eu peguei uma frase, eu até anotei aqui, porque eu falei assim, se eu tiver a oportunidade, eu acho essa frase muito legal, que fala assim, ó, o sucesso deixa rastros. Então, assim, se você quer ir para algum lugar, né, que uma determinada pessoa chegou, cara, começa a seguir os rastros dessa pessoa. E o Alexandre já tem muita experiência, ele formatou um projeto baseado num caminho que ele já trilhou. Assim, a disciplina, não importa se é física, matemática, português, não importa, porque isso aí é a habilidade, o skill que vocês têm, né? Agora, o mais importante é como captar um aluno, né? Como eu fazer esse planejamento, como eu controlar isso. Isso tudo está inserido no projeto K2. 4K2, desculpa. 4K2. Né? E assim, ele tem toda uma definição do escopo do que precisa ser feito no projeto. Então, basta seguir os passos. Então, quando se fala de uma avaliação, é realmente vamos dizer assim, eu já diria que é um projeto, é um método encorpado de fazer gestões, né, de aulas particulares. É um método encorpado. Tem uma metodologia chamada Cifras dentro. Tem uma metodologia de implementação, de execução, né? Porque você planeja e você tem que executar. Todo planejamento e execução gira em torno de uma metodologia chamada Cifras. Então, check it aí. Metodologia a gente tem também. Não, tem um detalhe, tá?
uma metodologia de projetos, né? Por exemplo, eu sou certificado pelo PMI. Uma coisa que ele costuma falar são práticas que são adotadas amplamente e que, se você botar em prática, você tem grande sucesso, você tem grandes chances de obter sucesso. Por que tem grande chance e não seguro? Porque o fator humano, o fator da forma você é o que vai diferenciar, porque a prática já foi testada. É basicamente isso. Então, você assim, ter um GPS, só complementando, você ter um GPS no seu carro e você quer ir para um determinado endereço, você liga esse GPS, aí ele fala assim, você vai ter que virar à direita, virar à esquerda, subir 2 ruas, e você fala assim, tá, eu já cheguei, eu já sei como é que é, mas eu não quero ir lá não. Não vai. O GPS está te mostrando o caminho, mas para você chegar no caminho, você tem que trilhar aquele itinerário que ele está ensinando, né, Mozart? Exatamente. É seguir o mesmo caminho. Assim, o caminho já foi trilhado. E aí, né, por exemplo, o Alexandre já tem lições aprendidas, ele tem informações históricas. Quantas pessoas já passaram pelo método 4K2? Quantos alunos com os quais ele já lidou? Então, assim, ele tem essas informações. São informações, é uma base histórica e uma bagagem que é compartilhada ao longo das aulas. Ele pode não falar, ele não pode não contar a história, mas ele dá exemplos, né? Ele traz coisas baseadas nisso daí. Então, quando você já tem um método já encorpado, experimentado, né, com resultados de sucesso, né, logo no primeiro dia já fechou aí a quantidade de alunos. Mozart, foi enlouquecedor. Gente, eu queria agradecer muito. Foi louco, assim. Que prazer. Eu me emocionei. Quando a gente abriu as inscrições na segunda-feira, às 8 da manhã, e às 9 da manhã, a gente estava com 60% das vagas ocupadas. A turma não é muito grande não, tá, gente? A gente não quer um trabalho de quantidade, a gente quer um trabalho de qualidade. E com 4 horas, ou seja, meio-dia, a gente estava com 95% das vagas ocupadas. Isso é sinal de acreditar e sinal de reconhecimento. E assim, o que foi muito bacana eu vou colocar isso, gente, só porque eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui. O Mozart falou perfeitamente. Ele deixa rastros. Como é que é a frase, Mozart? O sucesso deixa rastros. O sucesso deixa rastros, exatamente isso. Então, os rastros que eu considero são os professores brasileiros que hoje dão os seus testemunhos também. Eu tive uma semana com 7 testemunhos de professores brasileiros. Muito bacana, né? Assim, então, o seu projeto, gente, eu estou colocando aqui como exemplo o projeto 4K2, o Mozart trouxe alguns exemplos. O seu projeto, ele vai deixar rastros positivos se você conseguiu os seus objetivos com ele, se você conseguiu os resultados que você espera. E os meus resultados são os resultados dos alunos. Então, e isso é resultado, em função de todo um trabalho de elaboração, disso tudo que acontece. Então, não é de uma hora para outra, né, Mozart? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não é de uma hora para outra que vai acontecer. Tem um tempo de maturação. Tem um tempo de maturação. É exatamente isso. Não existe empreendimento no mundo que você consiga sucesso em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você vai evoluindo, mas você ganha confiança, ganha corpo o projeto à medida que o tempo vai passando e você vai tendo oportunidade de fazer as correções necessárias no seu projeto. Né? A Renata, eu fiz uma entrevista com a Renata Castro, minha esposa, que é de marketing, tem muita experiência. O Mozart entrevistou a Renata também no podcast lá dele, e ela falou uma coisa que eu achei muito bacana, Mozart, que ela falou assim, nunca tenha medo de testar, mas corrija rapidamente. Isso aí. Muito, né? Tá não demore a corrigir. E um projeto é isso, um projeto bem planejado, bem preparado, é aquele projeto que você não tem medo. É uma startup, né, Mozart? Os projetos novos são startups. É uma startup que você está colocando para rodar. Está colocando para rodar, exatamente. E aí você... Eles querem errar rápido para aprender rápido e corrigir o rumo. É o tempo todo assim. Exatamente. Mas você estava falando, eu te cortei. Você estava terminando a análise aí técnica do projeto 4K2 e o professor Alexandre se meteu aqui de novo.
Olha só, minha bateria está caindo. Se cair, eu vou entrar no celular, no meu backup aqui, tá? Eu, como gerente de projeto, eu tenho uma contingência. Então, se Tá eu bom. cair, eu entro no outro aqui, tá? Tá bom. Então, avaliando tecnicamente, assim, todas as características que a gente tem que considerar num projeto, eu vejo nisso, né? Você tem um escopo muito bem definido daquilo que você tem que fazer. Então, assim, as pessoas não precisam ficar na tentativa e erro, porque já está pronto, já é uma coisa mais previsível no sentido do que tem que fazer. Você não precisa, não vou ficar testando receita aqui. Você não vai ficar testando receita, você vai seguir o passo a passo. É seguir o rastro do que tá ali. Entendeu? Seguir o GPS, né? Seguir o GPS. Siga o GPS. Não, e o GPS não precisa ser projeto 4K2, não, gente. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que te leve, que te mova com paixão. Mas vá atrás de alguém que já fez, já testou, para você não perder um tempo precioso. Então, quer empreender com aulas particulares, não tem só o projeto 4K2. Quer empreender com lojinhas de bolo, não tem uma lojinha de bolo que faz só sucesso, tem várias. Conceito de projeto. Conceito de projeto. E você vai em busca de um projeto que seja atraente para você. Mas faça. Corra atrás, busque, porque tem muita coisa boa, assim, tem muita oportunidade, ainda mais para os professores brasileiros, né? Os professores têm muita oportunidade de alcançarem sucesso, assim, de serem bem-sucedidos, de conseguirem dar uma virada na vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo mesmo você vive de aulas particulares? Desde 2015. Mas antes disso... Não, exclusivamente. De aulas particulares, desde os meus 18 anos. Eu estou com 52. 34 anos. E aí no projeto 4K2, tem uma coisa que, vamos dizer assim, que é o molho, né, do Alexandre, que é o quê? São boas práticas. É uma experiência. É uma coisa que a gente vê muito no mundo de projeto. A boa prática... Ele compartilha com vocês também, porque por essa trajetória toda, a troca que ele tem com outros professores, isso tudo gera lições aprendidas que são retroalimentadas em todo o projeto. Então, assim, vocês fazem parte disso também. Fazem total. O sucesso do projeto 4K2 está aqui, ó. Está nesse bate-papo, está nesses coraçõezinhos que sobem, está nos comentários que os professores colocam. As aulas são enriquecedoras. Eu falo, poxa, muito obrigado por me ajudarem a construir cada vez melhor o projeto. Um projeto é isso, gente. Quanto mais colaborativo, melhor. Né? Tem a pessoa que é responsável por tocar o projeto, mas quanto mais colaborativo, quanto mais pessoas opinando com relação às possibilidades do caminho que você vai trilhar, dentro de uma previsibilidade, quando você constrói o seu projeto, melhor. Mas a decisão final é sua. Você que é o dono do negócio, né? E assim, aí tem uma boa prática em projetos, que é ouvir os especialistas. Muitas vezes você não domina muito aquela área que você está atuando ou aquilo que você tem que entregar no projeto. O gerente do projeto, ele não toma decisão sozinho. Ele ouve os especialistas. Ou seja, vocês têm os projetos de vocês e tem um especialista. Então, a boa prática é ouvir o especialista, porque o especialista ele já trilhou esse caminho, ele já tem essa experiência. Se você parar para ouvir, né, já vai fazer uma grande diferença, porque você vai parar para pensar, analisar e dali você tomar a sua decisão. É uma outra prática de prática. Então, assim, o que eu tenho a dizer é o seguinte, vocês pagaram por uma coisa que vocês não têm noção do potencial que vocês têm na mão de vocês. Porque, além disso, ele ainda bota conceitos de marketing digital aí por detrás disso tudo. É projeto, experiência de vida, né? Então, assim, vocês estão levando 2 produtos por um só. Essa é a verdade. É legal que eu trago o projeto 4K2, ele tem uma pegada de gestão, de projeto de gestão, e o podcast 4K2 é para falar sobre isso. É diferente do Café com Bizus que eu fazia de manhã, que a gente conversava, trocava, era um bate-papo mais informal. O podcast 4K2 é voltado para isso, para enraizar em quem deseja empreender a importância de um projeto. E a grande vantagem do projeto 4K2, Mozart, é que ele traz gestão, ele traz marketing e ele traz uma aplicação direta de quem tem experiência com isso.
Quando você monta um projeto, você pode não ter experiência, você pode delegar essa experiência. Você monta e manda alguém executar. O projeto 4K2, ele foi formatado para aulas particulares, e eu tenho a experiência das aulas particulares. Então, é mais precisa, né? Como o professor André diz, é mais assertiva a história. Por quê? Porque você tem um especialista que faz aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Para falar que o professor Alexandre é isso, aquilo? Não, gente, para dar exemplo de quão é importante vocês seguirem a receita num projeto que vocês entendam que seja para vocês, que funcione para vocês. Seja ele qual for, você empreender em qualquer ramo, só não vá na tentativa e erro. Não abra aquele restaurantezinho achando que você vai aprender à medida que você for executando, você vai correr grandes riscos, né? Então, quer abrir um restaurante, vai desperdiçar dinheiro, vai desperdiçar, acho que tempo, que é muito mais precioso, né? Mozart, estamos com poucos minutos aqui, eu sei que você tem compromisso. Eu queria que você finalizasse deixando um recado para o professor brasileiro, enquanto gestor de projetos, enquanto o entendedor, né, você entende disso, é especialista nisso. Eu queria assim, que você deixasse um conselho de como o professor brasileiro, o que ele deve fazer se ele deseja empreender mesmo. O que fazer, assim? O que fazer para sair dessa inércia, assim, desse medo, dessa insegurança, Mozart? Assim, tem que ter a vontade, né? Não pode ter medo de errar. Não pode ter medo de errar. Porque como você... Não, eu vou começar... Se você ficar com medo de errar porque você ainda não fez, né? Você vai ficar na inércia. Feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Não precisa... Eu não tenho nenhum jogo de palavras bonitas. Não é isso. Não pode ter medo de errar. Né? Você tem que fazer... Né? Você tem que aproveitar que você tem condições, conhecimento. Porque, na verdade, quem vai ser o teu aluno, quem vai ser o teu cliente, vamos dizer assim... ele está esperando simplesmente que você diga para ele o que ele precisa fazer. Botando a paixão que a gente falou lá na frente, né? Usando um método, seguir um método é importante. E não ter medo de errar. Mas olha só, medo de errar não é ficar na tentativa e erro, não. É sair da inércia. Colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa. Sem medo. Começar, sem medo. Sem medo. Olha que bacana, Mozart, para a gente... Eu estou encerrando, gente, porque o Mozart ele tem um compromisso. Mas olha aqui, ó. Champs Loja coloca assim: nada é do dia para a noite. Para ir do A ao Z, precisamos passar pelo B, C, D. E o barato disso tudo é que cada passo nos prepara melhor para os próximos passos, né? Para os próximos. Empreendedorismo, olha que bacana. Para sair do A, lindo isso, para sair do A e chegar no Z, não dá. Eu não consigo sair do A e pular para o Z. Eu tenho que passar pelo P, pelo C, pelo D, pelo E. Olha quantas letras tem para chegar. Mas à medida que você sai do B e vai para o C, você está muito feliz, porque você conseguiu evoluir no seu abecedário, né? No seu projeto de vida. E o que é bacana, né, Mozart? Quando você monta um projeto, ele é seu. Ele é a garantia do seu sucesso. Exatamente. Ninguém tira de você. Ninguém tira. Você tem trabalho, mas ninguém tira mais de você. E se ele faz sucesso, é teu. É filho seu. É um filho que você... Você fazendo o projeto do outro, né? Exatamente. Faz o teu projeto, né? E você não, assim, você não vai ficar... Assim, ficar na tentativa e erro, você desperdiça tempo. Às vezes é um tempo que você não tem. Exatamente. Então, assim, você não pode ter medo de errar, né? Tem que botar paixão nisso daí, né? Usar um método e seguir, né? Ir do A ao Z, como a Champs Loja falou aqui. Exatamente isso aí. Perfeito. A natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos. E o sucesso deixa rastros. Adorei. Vou usar isso aí. Vou tomar a liberdade para usar essa frase. O sucesso deixa rastros. Tá bom, não é minha não, mas eu autorizo. Muito bom, muito bom. Mozart Ribeiro, muito obrigado. O seu horário está estourado, eu sei disso. Gente, agradeço demais a participação de todos aqui. Espero que tenhamos
feito criado reflexões aqui. Eu aprendi um monte aqui. Cada live que eu faço, eu tenho o privilégio de aprender junto com todos. É um grande prazer. Semana que vem, estaremos juntos na quarta-feira que vem. Não sei se vai ser às 19. Hoje, 19 foi um horário diferente, porque o Mozart só podia nesse horário. Mas aí a gente avisa se vai ser 19, se vai ser 20, se vai ser 21 horas. Mas quarta-feira que vem a gente se vê em mais um episódio da série Podcast 4K2. Mozart, muitíssimo obrigado por de novo aceitar o meu convite, por nos dar essa aula de projetos, nos dar essa aula da importância da gestão na nossa vida quando a gente tem um projeto. Então a gente direciona, a gente faz com que o sucesso deixe rastros. Gente, muito obrigado, Mozart. Parabéns aí, muito obrigado. Agradeço de coração. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mozart. Obrigado, hein? Obrigado. Boa noite, meu amigo. Até mais. Boa noite. Obrigado, gente.